Boa noite, irmãos. A graça, né, a paz do nosso Senhor Jesus, para a amada igreja. E nós estamos felizes, né, por mais uma vez o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos aqui na casa dele, né, para louvar, para engrandecer o nome do nosso Deus, porque só ele é digno, né, de toda a honra e de toda a glória. Vamos estar orando nesse momento. Gostaria que a igreja estivesse orando, abaixar suas cabeças. Vamos falar com o Senhor nesse momento, pedir, né, ao Espírito Santo de Deus que fale aos nossos corações. Continue falando, né, aos nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus. Muito obrigado, Deus, pela sua misericórdia que tem nos alcançado a cada dia, Senhor. E agora, Deus, entregamos nas tuas mãos tudo que formos fazer aqui, ó Deus, que seja tudo para honrar e glorificar o teu santo nome. Que este culto, ó Deus, o Senhor possa estar recebendo no teu trono de glória, ó Deus. Toma cada irmão nas tuas mãos, aqueles que ainda não chegaram, que o Senhor possa trazê-los guardados, ó Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia. Muito obrigada, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar, né? Ministério de Louvor está com a palavra. Vamos estar louvando ao Senhor. Graça e paz. Amém. Convido a uma igreja que, se puderem, se pôr de pé. Vamos estar adorando nosso Deus e declarando nossa identidade ao Senhor, né? Minha identidade é servo do Senhor. Amém? Não importa a circunstância, né? Estamos juntos com Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Não vou negar quem sou, meu amor será em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena
morte vai nos separar, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais para morrerem cedo, negaram o pedido de um rei. O decreto era que adorassem a imagem que ele fez, e quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu, pois havia um quarto homem e com eles passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Amém. A igreja pode se assentar. E nós temos visitantes hoje desse lado aqui. Temos alguém nos visitando? Não, né? E desse lado aqui, temos alguém? Também não. Mas nós agradecemos, né, os nossos irmãos que estão aqui adorando ao nosso Deus, né? Vamos convidar a MCM para estar louvando nesse momento.
Amém. Glória a Deus, né? Estamos olhando, né, para o monte, porque da onde vem o nosso socorro, né? E vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias. Lá em 1 Pedro 1, do 18 ao 20. 1 Pedro 1, do 18 ao 21. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos e em favor de vocês. Por meio dele, vocês crêem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Amém, não é? Então, não foi nem com ouro, nem prata, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo que ele nos resgatou, né? Ele nos tirou lá das trevas, né? Nos tirou das garras de Satanás, não é isso? Então, nós vamos estar louvando o hino de número 402, que fala também escrava resgatada. Essa escrava que é a igreja de Cristo, né? Vamos estar louvando, é o 402. Se a igreja pudesse colocar em pé, vamos estar louvando. E os irmãos podem também contribuir, tá? Com as suas ofertas, os dízimos. Os irmãos podem contribuir. E eu acredito que hoje é no coraçãozinho as ofertas, né? No coração. Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro e nem foi prata,
Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, queremos te agradecer em nome de Jesus pelo privilégio de estar na tua casa, de estar ofertando a ti, Senhor. Cada dia nós possamos ofertar com alegria de coração, porque nós só servimos ao Deus da providência. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar te cultuando nesta noite. Senhor, e te pedimos que tu possa visitar cada irmão nesse momento, Pai amado, aqueles que estão ao alcance de nossa voz, cuidando, livrando e orientando a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar, nós vamos passar a palavra à irmã Dilceia, que tem algo aí para falar à igreja. Boa noite, igreja. Amém? Nós estamos aqui nesta noite, né, como sociabilidade e eventos, tá? Mais uma vez, mais um mês, graças a Deus, né? Amém? Possamos ouvir o amém? Amém. Porque Deus não proveu nesse dia, mais um mês, né? Graças a Deus. Estou vendo quase todos os rostos aqui, então a gente tem que ficar muito feliz por isso, né? E nós vamos fazer a nossa homenagem nesse mês de maio, tá bom? Vamos ouvir o Uhul? Uhul! Se não ouvir o Uhul, não adianta, gente. Então, nós vamos chamar os nossos aniversariantes do mês de maio, tá? Não, Amori, calma aí, isso é só em novembro. De casamento? Tá bem fixe. Pode servir? Não. 1º de maio, irmã Sheila. Uhul! 1º de maio, irmã Fátima. Vem, irmã Elza, representa a irmã Fátima. 3 de maio, irmã Daniele. Uhul! Eita, Deus. Dia 5, a irmã Lília. Ela não está, mas a irmã Ruth pode ficar aqui representando, depois eu... Tá? A irmã Lília. Dia 13, a irmã Liliane, também, a irmã Ruth está representando. E no dia 13, a irmã Elisângela. Uhul! No dia 20, o irmão Renato. Pode vir, o Sara, vem representar seu pai, irmão Renato. Nós temos a irmã Isabel Paixão, ela fez no dia 22, ela não está presente. Também a irmã Isabel Machado, também ela fez aniversário dia 23, no dia do meu aniversário, do meu casamento, 38 anos de casados, de bem casada. E o irmão Pablo, dia 25, vem, Bruna, representar o nosso irmão. Uhul! Vamos lá, irmão, vamos comemorar, o irmão fez aniversário, né? Isso é coisa linda, né? Tem alguém que eu não chamei, que fez mês de maio? Maio. Junho vai ser mês que vem, tá? Aguarde. Pastor, vamos estar orando para os nossos irmãos que fez aniversário no mês de maio. Amém? Pastor, ele quer sempre chocolate. Sem guarda, irmão. Vou ficar para vocês. Vamos ficar em pé, irmão. Vamos orar por esse... Vamos cantar parabéns primeiro? Então vamos lá, parabéns. Isso aí, deixa eu cantar parabéns. Isso. Bem bonito, aí vamos pensar esse povo aí. Parabéns.
chamar a irmã Elizabeth, que ela faz aniversário hoje. Amém? Nós vamos também incluir ela também na oração. 69 anos. Ela sempre fala que vai fazer 70. Tem 69 anos hoje. A gente tem que casar ela. Vamos embora. A missão esse ano é casar a irmã Diaconisa Elizabeth. E ela quer. Ela quer. Vamos estender sua irmã para cá, vamos abençoar. Oh, meu Deus, Jesus. Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor por essa noite, ó Deus, em que nós estamos em culto ao Senhor, em culto, ó Deus, de louvor e adoração. Mas também nesse momento é um momento, ó Deus, muito especial, um momento em que nós celebramos aquilo que o Senhor permitiu aos nossos irmãos completarem mais um ano de vida. Te celebramos, Senhor, celebramos a Tua presença na vida deles, celebramos, ó Deus, a Tua obra na vida deles, celebramos, ó Deus, o milagre da vida que o Senhor tem dado a cada um deles, ó Pai. E lhe pedimos, Senhor, que esse ano seja um ano repleto, Senhor, das Tuas ricas bênçãos na vida dos Teus filhos, que aquilo, ó Deus, que o Senhor tem ainda, ó Deus, para os Teus filhos, os sonhos, as realizações do Senhor venham se tornar reais, ó Deus, na vida da Tua igreja, na vida desses irmãos que completam mais um ano, mais um aniversário. Derrama das Tuas ricas bênçãos, os abençoe e que eles jamais, Senhor, jamais eles esqueçam, Pai, que o Senhor é o Deus deles, que o Senhor é que tem dado vida, que o Senhor tem abençoado. Fica com eles, abençoe poderosamente e receba todo o louvor, toda a adoração. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Boa noite, queridos, a graça e a paz. Esse louvor, ele fala que existe um Deus que nos vê no oculto, esse Deus que nos vê no secreto, que nos vê nos momentos que a gente passa, que ninguém está nos vendo, né? Quantas vezes a gente está preocupado com aquilo que as pessoas estão vendo, mas a gente precisa se preocupar justamente com aquilo que as pessoas não veem, que é o momento que o Senhor está nos sondando, que Ele sonda a nossa intenção, que Ele sonda os nossos pensamentos, que Ele sonda aquilo que muitas vezes as pessoas não conseguem ver. É nesse momento que o Senhor tem sondado o nosso coração, que a gente esteja cada dia buscando ao Senhor, nos momentos de intimidade, nos momentos de só a gente com Deus, a gente esteja buscando a presença do Senhor. Amém? Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Aleluia. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me
Eu não estou só, nunca estamos. Eu não estou só. Aleluia. Glória a Deus. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Aleluia. Você não está só, meu irmão. Mesmo quando você achar que você está sozinho, que as pessoas viraram as costas para você, o Senhor ele está com você, o Senhor está conosco. O Senhor não nos desampara. O Espírito Santo de Deus, ele te acompanha todos os dias da tua vida, mesmo quando parece que está difícil. Está difícil, mas o Senhor está contigo. Aleluia. Glória a Deus. Tu és o Deus, tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Aleluia. Nós não estamos sós. O Espírito Santo de Deus está conosco. Glória a Deus. Amém, irmãos, porque servimos um Deus que nos vê no oculto, nos vê no secreto, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que te vê em secreto e Ele vai te atender. E nós glorificamos ao Deus, né? Que tudo pode na nossa vida. Mesmo a gente não fala nada para ninguém, mas Ele sabe. Lá no oculto, Ele sabe tudo que nós passamos, né? E nós louvamos ao Senhor por isso. Pastor, vamos estar orando, né? Entregando a vida do nosso pastor mais uma vez nas mãos do Senhor. Irmão Rogério, esteja orando. Vem aqui. Oremos, querido Deus, queremos louvar o seu nome, Senhor, nesta noite, exaltar o seu nome, Senhor, e neste momento, Pai amado, te agradecer pelo culto qual estamos prestando a Ti, Senhor.
Quero colocar nesse momento a vida do nosso pastor nas suas santas mãos, que o Senhor possa estar conduzindo o seu servo conforme a sua vontade, Pai amado, e que esteja preparando a sua igreja nesse momento, para que nós possamos ouvir aquela mensagem que tu já tem preparado para nós nesta noite. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, amados. Abra a tua Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 3, verso de 1 a 10. É com muita alegria nessa noite que estarei ministrando a palavra, e eu quero já agradecer você que se encontra presente. Dizer para você que é muito bom estarmos juntos. E você também que vai nos assistir, você que está nos assistindo, graças a Deus tem um povo aí que assiste, né? Embora seja pouca gente, eu acho que você também poderia pegar depois, assistir o culto, ver como é que saiu a MCM lá na live, né? Aí a Sheila vai me pegar. Vê lá como é que saiu, assiste a mensagem de novo, né? Porque é bom também a gente compartilhar nas nossas redes sociais o culto, né, que temos prestado ao Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, verso de 1 a 10, se você achou, você fica em pé em nome de Jesus. Se não achou, você sai correndo por aquela porta ali. Ih, rapaz, tem um monte de gente que vai sair correndo aí. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Eita, rapaz, tem gente procurando ainda. Quarta-feira, então, você vem que você vai procurar mais ainda. Quarta-feira é Abacuque, certo? Deixa marcado logo. Queridos, eu quero falar sobre a certeza da vinda do Senhor. Enquanto cada vez mais eu leio a palavra, mais eu preciso ministrar sobre a volta do Senhor. Então, nessa noite, o meu desejo é que você ouça esse texto, ouça essa mensagem, mas que você não esqueça que o Senhor está voltando, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, para que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Amém. Versículo 8, a igreja lê, por favor. Amém. Pode sentar, querido. Vou aproveitar para ir logo, porque já entendo que já oramos e tenho orado também por essa mensagem. Nós sabemos que os sinais da vinda do Senhor estão
se cumprindo. Há uma coisa muito clara, que tudo aquilo que o Senhor nos advertiu está acontecendo. Há um tempo atrás, digo aí uns 4 meses atrás, eu preguei uma mensagem e eu disse sobre a grande escalada que está acontecendo no mundo. E você pode lembrar comigo e pensar comigo que a palavra do Senhor ela vai se cumprindo a cada dia. Eu lembro que naquela vez, naquela ocasião, eu disse que o Senhor nos alertou que haveria guerras e rumores de guerra. E eu disse para você, muito claro, que não tem um ano que a gente não passe sem uma guerra. Nós estamos aí completando 3 anos de guerra entre Rússia e Ucrânia e já se estourou outra guerra, que penso eu que é uma guerra, a guerra mais importante desse período, porque ela revela justamente o que a Bíblia ensina. A Bíblia manda a gente olhar para Jerusalém, e a Jerusalém é a terra santa, é a terra para onde nós precisamos olhar. E nós vemos que essa semana estourou uma guerra de Irã contra Israel. E vocês sabem, não preciso nem falar, que a escalada dessa violência, dessa guerra, está a um ponto de se tornar uma 3ª guerra mundial. Não estou querendo assustar ninguém, mas isso é real. Isso daqui só me leva a crer que tudo que o Senhor falou está se cumprindo. Isso Jesus fala em Mateus capítulo 24. No capítulo 24 de Mateus também, Jesus fala sobre as pandemias, sobre as doenças. E toda hora você vê uma notícia falando de doenças endêmicas, doenças que nós nunca ouvimos falar, que elas têm aparecido também no mundo. Parece que depois que da Covid vieram outras ali que você pode olhar. A Organização Mundial de Saúde, olha, surgiu um novo vírus, surgiu uma nova doença, e a gente está vendo tudo se cumprindo como o Senhor nos alertou. O texto que li de 2 Pedro, capítulo 3, verso de 1 a 10, é um alerta para essa volta. É um alerta para esse momento que a igreja vai viver. E eu fico olhando para esse texto, não posso deixar jamais de passar por ele sem pensar nele, porque nessa 2ª carta, Pedro tem um objetivo. Nesse capítulo 3, ele tem um objetivo para essa igreja que ele escreve. Ele diz assim: amados, esta é agora a 2ª carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que foram anteriormente, que foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Qual é o objetivo da carta do apóstolo Pedro, quando ele escreve esta carta? O objetivo desta carta do apóstolo Pedro é nos chamar a atenção para o fim dos tempos. Nos chamar a atenção para o que nós estamos vivendo. E você pode pensar comigo assim: nos últimos dias, Pedro já estava pensando nesse período aqui, nesse tempo final. Mas ele nos traz essa verdade para nos chamar, para nos despertar. Quando nós falamos, por exemplo, ele diz assim: com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês. Ele está escrevendo isso para a igreja, dizendo o seguinte: olha, lembra do que o Senhor falou. Lembra do que está se cumprindo. Se Pedro fala isso no início da história da igreja, ele não vê a igreja se atentando para isso, eu posso pegar esse texto nessa noite e dizer para você assim: atente para o que diz a palavra. As coisas que o Senhor Jesus anunciou estão se cumprindo.
As coisas que os profetas anunciaram estão se cumprindo. Desperta. É hora de despertar, é hora de despertamento. É hora de mudar, é hora de a gente virar a chave, é hora de a gente se atentar para aquilo que Deus tem para nós ainda nesse tempo e se atentar para que o fim está chegando. Quando o apóstolo Pedro faz essa observação a essa igreja, ele está justamente, esses irmãos, que a Bíblia vai dizer que ele, lá no início, aos forasteiros, os irmãos da Capadócia, os irmãos da Galácia, ele está escrevendo para essa igreja, aqueles da dispersão. Quando você olha, ele está falando assim, desperta. O tempo é de despertar. O tempo é de mudar. Irmãos, o tempo está acabando. A igreja tem pouco tempo nessa terra. Ah, pastor, o senhor está falando o quê? O tempo está chegando. E aí, a grande pergunta é, se o Senhor Jesus voltar hoje, quem ele vai encontrar? A Bíblia diz, será que quando o Senhor voltar, encontrará fé na terra? Será que quando o Senhor encontrar essa igreja, será que o Senhor vai encontrar essa igreja pronta? É o tempo de despertar para um novo viver, é o tempo de despertar para um avivamento, é o tempo de despertar para mudar a mente, é o tempo de despertar para as coisas de Deus verdadeiramente. Nós estamos vivendo no tempo da apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é você saber que existe, saber que vai acontecer e você não está nem aí. É você esquecer daquilo que Deus te deu. Apostasia é você apostatar da fé. Apostasia é você viver uma fé falsa. Apostasia é você viver um tempo em que as coisas de Deus estão acontecendo e você está esquecendo daquilo que o Senhor ensinou. Então o apóstolo Pedro, ele chega para nós nessa noite e diz assim, desperta. Está na hora de despertar. Não está mais na hora de viver esse evangelho que nós estamos vivendo. Não está mais na hora de a gente viver dessa mesma forma. A gente precisa, sabe, renovar a nossa mente, como é que diz em Romanos capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. A igreja que não renova, a que não se transforma, a igreja que não muda, ela precisa ser despertada, ela está dormindo. E quando o apóstolo Pedro está falando disso, é de um sono espiritual. Igreja desperta que o Jesus está voltando. Igreja desperta que o Senhor está voltando. Ele está batendo as portas. Quando ele te encontrar, como é que será? A palavra do Senhor me ensina que o apóstolo Pedro faz algo muito interessante, me faz um alerta. Versículo 3. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa na sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O apóstolo Pedro está fazendo um alerta àquela igreja, virão escarnecedores. O que são os escarnecedores? Aqueles que vão zombar da palavra do Senhor. Aqueles que vão zombar da igreja. Vocês já ouviu alguém falar para você assim, quando é que Jesus vai voltar? Você fala, Jesus está voltando, o que é que ele faz? Ele ri. Você já riu? Já pensou alguém rindo? Ou alguém já riu para você quando você fala assim, Jesus está voltando? Sempre, desde pequeno eu ouço essa história. Desde pequeno eu ouço que Jesus está voltando. Desde pequeno. E aí o que eles fazem? Eles escarnecem, agora com o quê? Com zombaria. A palavra do Senhor mostra, que o apóstolo Pedro fala muito claro, nos últimos dias vão surgir escarnecedores. Olha o que diz o Judas, o irmão do Senhor Jesus, escrevendo no capítulo 1, versículo 18, único capítulo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Não é o que a gente tem visto? As pessoas zombando da palavra do Senhor, zombando daquilo que o Senhor falou,
Mas qual é o argumento deles? Qual é o argumento daqueles que zombam da volta do Senhor? É que o tempo está passando e Jesus não volta. Então, o que acontece? Eles já desacreditam da volta. A palavra do Senhor mostra, por exemplo, que o argumento deles é aparente demora. Jesus falando em Mateus capítulo 24, ele diz da parábola do servo infiel, do servo mau, ele diz assim: porém, se aquele servo mau disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados, o senhor daquele servo virá num dia em que não espera e numa hora em que ele não sabe. Mas eles estão olhando para esse tempo, estão achando que Jesus está demorando. O grande problema é a gente achar que Jesus está demorando, que ele não está voltando. Pastor, desde que eu estou na igreja, eu ouço essa história. Eu só quero dizer para você, a Bíblia já vai falar, eu já vou falar, mas o Senhor tem o tempo da sua volta. A sua palavra não vai deixar de ser cumprida. E quando ele rasgar os céus para buscar a sua igreja, felizes são aqueles que estarão sendo arrebatados com ele aos céus. Quando o Senhor rasgar os céus e buscar a sua igreja, eu penso que para muitos será um motivo de muita alegria, um motivo de muita satisfação. Vai se cumprir o que diz a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Quando o Senhor nos levar, nós estaremos ressuscitando, recebendo um novo corpo e estaremos indo morar com ele nos céus. Mas aí nós olhamos e as pessoas falam assim: mas está demorando, pastor. E o interessante é que quando ele fala das pessoas lá de fora, a igreja também parece que esqueceu que Jesus está voltando. A igreja também parece que esqueceu que Jesus está às portas. E aí a grande pergunta é: se você soubesse se Jesus volta hoje, como é que seria o teu culto de domingo hoje? Se você soubesse que Jesus vai voltar aqui às 11 horas da noite agora, se você soubesse essa hora, como é que seria esse culto que você está prestando ao Senhor aqui? Se você soubesse, eu acho que a gente faria tudo diferente, né? Mas vou falar para você assim, talvez você falaria: ah, pastor, Jesus pode voltar para mim hoje. E amanhã eu não estou aí. E amanhã está todo mundo celebrando a morte do pastor, que o pastor foi morto, morreu e está salvo, amém? E ninguém deu um amém. Por quê? Vou estar num lugar melhor que vocês. Vou estar num lugar melhor que vocês. Eu brinco assim, mas isso é verdade, sabia? Lugar melhor onde a gente está. Presença do Senhor. Não tem para onde correr. Agora, o grande problema é que nós mesmos estamos parados aqui como esse povo. Pensando, porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Verdade. As coisas permanecem. Mas eu não posso negligenciar que a palavra está se cumprindo. Eu não posso negligenciar que aquilo que o Senhor está falando, olha, estamos caminhando para o fim. Estamos literalmente caminhando para o fim. Não posso dizer para você quando será, pastor, a volta do Senhor. Quando será, pastor, que vai acontecer a volta do Senhor? Não tem uma data para te falar, e o Senhor Jesus mesmo falou que só o Pai sabe, mas uma coisa é certa, as coisas estão se cumprindo. Nunca se viu falar tanto de guerra, nunca se viu falar tanto de enfermidade, nunca se viu falar tanto de filho contra pai, pai contra filho. As pessoas, o amor está se esfriando, as coisas estão acontecendo. Abre a tua mente e olhe que Jesus está voltando. E quando ele voltar, a palavra do Senhor diz que será o seu juízo. E para mim e para você, eu espero em nome de Jesus que seja um dia de muita e grande alegria. Que Deus faça assim conosco, que nós sejamos achados assim. Mas olha o que diz a palavra, que também há um povo
que tem um esquecimento deliberado daquilo que o Senhor fez. A volta de Jesus está demorando, mas esquecem da palavra. E a palavra é ela que nos ensina sobre a volta. Versículo 5 diz: acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Sabe o que quer dizer isso aqui? Versículo 7, só para eu concluir o raciocínio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Há um esquecimento deliberado daquilo que o Senhor falou, da sua própria palavra. E quer dizer que justamente esqueceram quem foi que criou todas as coisas. Esquecem que Deus criou os céus e criou a terra. Ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. Ele é o alfa e ômega, ele é o princípio e o fim. E ele vai cumprir toda a sua palavra. Mas olha só um detalhe. Nós acreditamos, nós lemos e sabemos que Deus fez algo maravilhoso, que foi a Arca de Noé. Gênesis capítulo 6, ele manda Noé escrever uma arca. Construiu uma arca. Sei como é que se escreve uma arca. Escreve com A-R-C-A. Pronto. Me safei, né? Mas Deus mandou a Noé fazer uma arca. E falou, anuncia, porque o dilúvio vai vir. Jesus, falando sobre a arca, sobre a volta dele, Jesus faz um grande alerta. Era como no dia de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, e aí, quando veio o dilúvio, a arca estava fechada, o que aconteceu? Pereceram. Entrou na arca somente Noé, sua família e seus filhos e a esposa dos seus filhos. 8 pessoas entraram na arca, mas a arca não deixou de existir. O dilúvio não deixou de existir. E aí o que Pedro está falando assim? Vocês esqueceram o que a palavra do Senhor anunciou e cumpriu? Vocês esqueceram o que o Senhor, Deus mesmo fez? Foi Ele quem criou todas as coisas, foi Ele que criou os céus, foi Ele que criou a terra, foi Ele que deu ordem a Noé para criar lá uma arca, e essa arca foi fechada pelo próprio Deus, e o dilúvio veio 40 dias e 40 noites de chuva, e todo ser que respirava acima da terra, ele fez cessar toda a vida ali na terra e começou de novo através de Noé. Da mesma forma como o apóstolo Pedro está falando assim, não esqueçam daquilo que o Senhor escreveu, não esqueçam daquilo que o Senhor trouxe para nós, do conhecimento que Deus trouxe para nós. A palavra é que nos garante que o Senhor Jesus vai voltar, a palavra é que nos garante que nós estaremos entrando nessa arca e seremos salvos. Vou proibir isso aí um dia que eu for prefeito, né? Proibir fazer barulho de moto. Misericórdia. Quando a gente for construir o templo, tem que botar para lá. Afastado para lá. Porque não dá, porque até com a porta fechada, o cara atrapalha. O próprio Senhor, Deus, foi quem nos deu a sua palavra. E ele diz assim, olha, tudo que está construído aqui está se caminhando para o dia do juízo. Está se caminhando, com base nesta palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma, voltou só para implicar comigo. Deve ter ouvido eu falar. Misericórdia, né, rapaz? Só a graça do Pai. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o dia do fogo, para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Esse dia é onde que tudo isso aqui desaparecerá. E toda obra humana desaparecerá.
A palavra do Senhor diz que Deus fará novos céus e nova terra. O dia do juízo é o dia final, aniquilação total, morte ao ímpio, morte ao inimigo das nossas almas. O diabo será lançado no lago de enxofre e fogo, onde é reservado para ele, para os seus anjos e todos aqueles que o acompanharem. Nesse dia do juízo, toda a obra humana aqui será destruída. E Deus fará um novo céu e uma nova terra para habitarmos. Quando o Senhor fala sobre isso, aí ele diz assim: você que pensa que está muito longe, ele dá uma palavra que tem que te chocar. Mas há uma coisa, amados, há uma coisa, igreja, que vocês não devem esquecer. Nós estamos esquecendo, não estamos não? Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O apóstolo Pedro está citando o Salmo 94, dizendo: para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso aqui a gente precisa pensar, justamente por quê? Porque nós não sabemos o tempo. E eu não sei quando é que o Senhor Jesus virá. Eu sei que os sinais estão aí. Eu sei que o cumprimento daquilo que ele está falando, que ele falou na sua palavra, está aí. E pode ser que a gente pense que ele retarde. Pode ser que ele pense que ele não vai cumprir. Pode ser que a gente pense também que a gente não vai ser essa geração do arrebatamento. Mas nunca deixe de considerar o que o Senhor falou. 1000 anos são como um dia. Eu acho que ninguém aqui vai chegar a 1000 anos de vida. Ninguém. Acho não, tenho certeza. Tenho certeza. Se chegar a 100 é lucro. 70, a Bíblia diz que é canseira e enfado. Cadê a irmã Conceição? Isso. Irmã Beth vai chegar, está com 69. Vai para 70, canseira e enfado. Vai não, irmã Beth. Vai não. Mas a Bíblia que fala. Não briguem comigo. A Bíblia que fala. A Bíblia que fala. Mas já canseira e enfado. Sabe por quê? Quantos anos viveu Matusalém? Oi? 969. Quantos anos viveu Noé? Depois de os dias falou assim, 120 anos será o dia na terra. Não passou de 120 anos. Depois Deus falou assim, depois de 70 vai chegar canseira e enfado. Não sei como é que vai ser mais para frente, mas é isso aí. Mas olha, o alerta é dado. Não pense que você está aqui e que você não vai ser alcançado por isso. A Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa, Ele cumpre no tempo certo. Mas não podemos negligenciar que aquilo que o Senhor está fazendo por nós é um motivo de nós nos alegrarmos ainda. Por quê? Porque ele diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, é um tempo de paciência do Senhor. Sabe o que quer dizer isso aqui? Deus, Ele está dando um tempo para nós. Um tempo muito precioso de Deus. Porque Ele está tendo, diz a palavra do Senhor, pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Ele é paciente com a igreja. Essa igreja que Pedro está escrevendo a carta, e essa igreja de hoje. Essa igreja que está fora, mas está dentro, mas está fora. Ou talvez está dentro da arca, mas não está dentro da arca. Ou talvez está salvo ou não está salvo. Deus está dando tempo a essa igreja. Deus está dando tempo a mim e a você para a gente se achegar e entrar, sabe? Para a gente se achegar e fazer parte desse povo. Nós estamos, por exemplo, estamos fazendo parte dessa igreja aqui
E aí a gente vai falar assim, pastor, quem é que vai morar no céu? Qual é a igreja que vai morar no céu? A igreja chamada Igreja Triunfante é que vai morar no céu. E o que pessoal, o que todo mundo fala? O Senhor vai tirar dessa igreja aqui uma igreja. O que quer dizer isso? Ele vai separar, irmão. Os que tiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai. Os que tiverem à sua esquerda, ele vai dizer assim, nunca vos conheci. E aí vai chegar um tempo, nesse tempo, melhor falando, mas Senhor, eu preguei a palavra em teu nome, eu fui lá, expulsei demônio, eu virei pastor, o Senhor me deu a oportunidade de pastorear a igreja. Mas eu nunca te conheci. E aí Deus está dando tempo para essa igreja também. Deus está dando tempo para o mundo, mas Deus está dando tempo para você que está ouvindo a palavra. Deus está dando tempo para o mundo que está perdido, mas Deus está dando tempo para a igreja. Para a igreja ser esse... E Deus sempre trabalha com tempo. E Deus, ele é sempre paciente conosco. Quando foi na história de Noé, ele falou assim, cara, entra na arca, porque a arca vai fechar e o dilúvio vai vir, vai ser destruição total. Deus deu tempo, Noé anunciou, a igreja está anunciando a palavra, eu tenho pregado a palavra, os irmãos aqui têm pregado a palavra, o tempo está chegando, entra na arca. Aí quando nós olhamos para o juízo de Deus dá sempre tempo, Deus dá sempre oportunidade, Deus dá sempre, a oportunidade de nós olharmos para nós mesmos e ver, Senhor, será que eu estou nessa arca? Será que se o Senhor voltar eu subo? Será que se o Senhor voltar eu estarei lá? Será que se o Senhor voltar, Pai, eu vou ter alegria de ver a sua face a face com o Senhor? Deus, ele dá esse tempo para nós, irmãos. Não desperdice o tempo de Deus, porque a gente precisa se voltar para o Senhor. Osé, ele vai dizer, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E se tem uma coisa que é fato, Deus, ele é justo. A sua justiça é incomparável. Ele não erra em nada. E pode dizer, posso pensar que é assim, se você chegar lá no céu, não briguem com o Senhor se o Senhor falar assim. Se você procurar lá o pastor Fuli, não estou falando que vai acontecer comigo, mas é só para te dar um exemplo. Chega lá para o Senhor e fala assim, Senhor, por que o pastor Fuli não veio? Questiona não. Porque se não veio é porque não era para ir não. Entende? Ele é puro, ele é santo. Ele é assim tão perfeito, mas tão perfeito, que não erra em nada, não passa nada. Passa nada. Até o que eu estou pensando aqui agora, ele está vendo, ele está lendo, ele está sabendo assim, cara, ele está falando dele, mas ele está falando assim, é verdade isso aí que ele está falando. E aí ele vai falar assim, não vai passar nada. Porque, cara, quem engana o Senhor? Quem vai conseguir enganar o Senhor? Quem vai conseguir dar uma volta lá em São Pedro? Né, que o pessoal diz aí, vou dar a volta em São Pedro, vou entrar pela janela. Não entra. Eu vou entrar, pastor. Deus vai me aceitar lá do jeito que eu sou. Pode ter certeza disso. É muito interessante isso. O tempo de Deus é dado. A trombeta vai tocar, irmãos. A trombeta vai tocar chamando essa igreja. E essa igreja triunfante vai ser retirada desse lugar. O meu desejo é que você faça parte dela. O meu desejo é que vá todo mundo. É como se a gente falasse assim, pô, pastor, realmente vai tirar, sabe por que vai tirar do meio da igreja uma igreja? É porque ele conhece. Ele deu tempo. Deus não foi injusto com ninguém. Deus me deu um tempo bom. Um tempo para eu me relacionar com ele. Um tempo para eu não ter que ir ao sacerdote. Agora eu posso orar e falar com ele diretamente. Entrar no meu quarto e encontrar ele, sabe? Que tempo bom é esse? Que tempo maravilhoso. Deus me dá um tempo precioso. E aí a gente precisa entender que ele tem um desejo no coração. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Arrependimento é crer e dar meia volta. Arrependimento é largar, deixar. Arrependimento quer dizer não é remorso. Arrependimento é eu pegar e largar a prática. Aquilo que tem me atrapalhado de viver na presença do Senhor. O Senhor quer que nós cheguemos ao arrependimento. Por isso que Ele dá o tempo. Por isso que Ele envia a palavra. Por isso que Ele ministra a palavra. Por isso que Ele te dá a oportunidade. A palavra do Senhor diz que Ele não quer que ninguém se perca. Você é alvo dEle. Você é alvo dEle. Ele está aqui para te salvar. Ele está aqui para levar você aos céus. Versículo 10, eu já encerro. Diz assim: porque o dia do Senhor virá como ladrão. 1000 dias são como um ano. 1000 anos é como um dia. E o dia que o Senhor virá é como o ladrão. Paulo vai dizer em Tessalonicenses capítulo 2 e capítulo 5, verso 2 e 3, porque vocês não sabem perfeitamente o dia que o Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aí é que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Naquele dia, o dia do Senhor virá como ladrão. No abrir e no fechar de olhos, o Senhor volta. No abrir e no fechar de olhos, o Senhor resgata a sua igreja deste lugar. E a grande pergunta é... ainda tem uma coisa aqui ainda no versículo 10. Os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Deus destruirá toda a sua criação e criará novos céus e nova terra. Por isso que João vai dizer assim: vi novos céus e nova terra, pois a primeira terra já passou. E aí João vai dizer no capítulo 21 de Apocalipse, dizendo que neste lugar não vai entrar nem choro, nem ranger de dentes. Vamos ler? Bota aí Apocalipse capítulo 21, verso 6, de 1 a 6. Bota, porque eu não posso falar da minha mente. Capítulo 21. Ai, meu filho. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vai até o versículo 4. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus dele. Versículo 4. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram, as primeiras coisas passaram, e agora a vitória é do povo de Deus. Deus nos dará novos céus e nova terra, e estaremos vivendo com Ele eternamente nos céus. Isso vai chegar. A palavra do Senhor diz que naquele dia o Senhor nos dará novos céus e nova terra. Não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais luto. Será somente alegria eterna, gozo eterno na presença do Senhor. Eu não sei se você já está pronto para. Esteja. Eu não sei se você está pronto. Meu desejo é que você esteja pronto. Nós precisamos todo dia nos converter, nos arrepender. Nós precisamos todo dia mudar. Nós precisamos todo dia, Senhor, nos muda. Nos transforma, nos purifica, nos limpa, nos lava. A palavra do Senhor nos ensina
que o Senhor Jesus está às portas. E eu quero destacar o que você precisa fazer ainda, dizendo que o Senhor Jesus está batendo as portas. Versículo 11 até o versículo 15, e eu encerro. Trago isso como aplicação para a igreja. Jesus está voltando. Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês, igreja, devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. A santificação precisa estar presente conosco. Nós precisamos ser piedosos. O tempo está difícil. O amor de muitos está se esfriando. A igreja está esquecendo da santificação. Enquanto Jesus não volta, a igreja precisa. Está aqui, diz a palavra do Senhor, o apóstolo Pedro mesmo ministrando a sua palavra. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa. Santificai-vos. Buscai a presença do Senhor. Arrependei-vos. Vocês que são dobres de coração. Estou falando de forma genérica, não estou falando para você, estou falando de forma genérica. A igreja que está claudicando na fé, a igreja precisa estar pronta. A igreja precisa ser piedosa. O amor dela não pode se esfriar. O amor de muitos se esfria. Mas você não pode deixar o amor de Deus esfriar na tua vida. Olha o que o apóstolo Pedro fala. Espere e apressa a vinda do Senhor. Como é que eu, pastor, posso apressar a vinda do Senhor? Esperando. Sabe o que é esperar? É você dizer assim, Senhor, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Estamos prontos, estamos aqui. Ansiar pela volta do Senhor. Mas ele diz, apressando. Como é que a gente apressa? Pregando o Evangelho. Anunciando a volta do Senhor Jesus. Abrindo a nossa boca, Deus colocou em nós um tempo maravilhoso, um país maravilhoso, aonde nós temos liberdade de falar de Jesus. A igreja precisa falar de Jesus, a igreja precisa anunciar o Senhor Jesus. Apressando, quando é que a gente apressa a volta do Senhor? Que a palavra do Senhor diz que será pregado o Evangelho em toda criatura. Aí você pensa assim, pastor, está longe. Tempo atrás a gente ficava pensando justamente como é que vai fazer para chegar o Evangelho lá nos índios. Tem índio andando de iPhone. Estou mentindo? Tem povos que estão muito escondidos, mas estão recebendo a antena do Elon Musk aí, estão acessando a internet. Já estão vendo a televisão, já estão ouvindo a palavra. Mas a igreja, Deus deu a ela essa missão de anunciar a volta do Senhor, apressar a volta do Senhor, anunciando o seu Evangelho. Quando a palavra do Senhor nos ensina, como aplicação nessa noite desse texto, de que Jesus está voltando, Jesus está às portas, diz a palavra do Senhor, esperando e apressando a vinda do Senhor, por causa desse dia os céus incendiados serão desfeitos, elementos se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Espere, a justiça de Deus se manifestará e viveremos em glória com o Senhor. Mas vamos lá, que eu quero fazer o 14 e o 15. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforce-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Quando o Senhor voltar, mácula, o que é mácula? Mancha. Sabe o que é a mancha? Marcado pelo pecado. O apóstolo Pedro diz assim, que Deus não te ache marcado pelo pecado, pela mácula. Macular quer dizer você manipular ao ponto de tornar aquilo desagradável ao Senhor. É você ser encontrado nessa condição. O Senhor está falando assim, o apóstolo Pedro está falando assim, igreja, esteja pronta, sem mácula, sem mancha. Aí ele está dizendo assim, sem culpa. Sabe o que é culpa? Você sabe o que é culpa? Culpa é justamente quando o Senhor, eu não tenho, eu me arrependi e fiz tudo que eu pude fazer.
Sabe quando o Senhor procurar essa igreja e vai encontrar mais, Senhor, me dá mais 5 minutos para eu voltar e fazer o que eu não fiz. Irmãos, Jesus está voltando, ele está falando assim, quando ele quer nos encontrar, ele quer nos encontrar sem culpa. Nós precisamos fazer tudo como se fosse o último dia da nossa vida. A gente precisa, por exemplo, amar. A gente precisa também, por exemplo, cuidar dos nossos. A gente precisa cuidar da igreja. A gente precisa cuidar do nosso ministério. E quando o Senhor Jesus voltar, Ele quer nos encontrar sem culpa. O Senhor me deu um tempo maravilhoso. Eu fui lá, coloquei a mão e fiz da melhor forma como eu podia fazer. Não é aquele servo que foi lá, enterrou o seu talento e diz assim, Senhor, eu fiquei com medo do Senhor. E aí, por isso eu peguei e guardei. Culpado. O Senhor quer nos encontrar sem culpa. Foi bom, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu te dei, você foi lá, fez o melhor que você podia. Porque quando uma coisa que o Senhor voltar, não vai ter tempo de se arrepender. Sabe quando morre alguém? A gente fala assim, poxa, quanto tempo eu podia visitar e não visitei? Isso é culpa. Isso é culpa que vira remorso, que vira um monte de sentimento. Mas na época que Jesus voltar, que ele te encontre sem culpa. Você foi lá, fez o que pôde fazer e caiu para dentro. E aí ele diz assim, em paz. Sabe o que é isso? Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Você sabe para onde você vai. Você sabe que Deus não está em guerra com você. Você sabe que se morrer daqui vai estar num lugar melhor do que todo mundo. Em paz, em paz. É por isso que a minha tia, ela ficou espantada. Nós fomos a um sepultamento e ela estava. E ela falou assim, por que no enterro de crente não tem desespero? Em paz. O crente dorme em paz. E é verdade. Ela falou assim, o único que estava ali, realmente que estava todo mundo chorando, o maior desespero era o enterro do não crente. Mas o crente tem paz, até na morte. E o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nem o descanso falta para o crente, porque o Senhor sabe o que vai dar melhor para ele. É a paz que nós temos com Deus, é a paz que nós temos, irmãos, no momento difícil. Deus nos encontra em paz, paz com Ele, paz pronto para. Senhor, tá bom, pode nos levar, pode arrebatar essa igreja, pode levar, porque essa igreja vai sair daqui, vai para um lugar melhor. Essa é a paz que nós precisamos ter. E aí ele diz assim, considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade para a salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada. Considere esse tempo como oportunidade de salvação. Não negligencie. O Senhor está voltando. Não negligencie. É o tempo de salvação, é hoje. A Bíblia diz nos últimos dias. Últimos dias que a Bíblia fala é da morte e ressurreição de Jesus até a sua volta. Nos últimos dias. É um tempo de salvação. Então, igreja, nessa noite, que o Senhor Jesus te encontre pronto para se encontrar com Ele. Você que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, que o Senhor te encontre pronto para se encontrar com Ele. Nós vamos cantar. Ministério do Louvor. Ei, liga não que semana que vem não sou eu que vou estar pregando. Eu vou até 10 horas da noite aqui. Mas vou estar na igreja, tá? Fique tranquilo. Vamos ficar em pé. Maranata. Queria que você cantasse esse louvor com muita alegria. Porque o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. Que Ele te ache nessa noite pronto, apto aos céus. Que Ele te encontre salvo. Que Ele te encontre nessa noite em paz. Que Ele te encontre preparado para você se encontrar com Ele. Que Ele te encontre sem mancha nessa noite. E que você saiba que Ele está às portas. O Senhor Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Vamos adorar o Senhor. Canta esse louvor. Diz ao Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus.
Queremos te encontrar, queremos estar com o Senhor, queremos viver eternamente com o Senhor. Canta isso para o teu Senhor nessa noite e esteja pronto para esse grande dia. Aleluia, Jesus. Eu não sei quantas guerras teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas teremos que chorar. Sei que um novo nome um dia eu terei. Toda lágrima Deus enxugará, tudo novo se fará. A minha esperança está na glória, vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. A minha esperança não é terrena, a minha esperança está no porvir. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. Não mais morte, não mais pranto, nem lamento, nem dor. Tudo novo se fará. Novo céu, nova terra, novo corpo glorificado. Tudo novo se fará. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata,
rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Você pode aplaudir ao Senhor. Já pensou? Paulo Ricardo. Pode subir. Quem sabe o Senhor Jesus, né? Não sei se você já parou para pensar nesse grande dia. Paulo Ricardo Costa Fule do Senhor. Paulo Ricardo Costa Fule, que foi pago um alto preço por você. Vinde bendito de meu Pai. Possui por herança que está preparado desde a fundação do mundo. Será que se Ele chamar você nessa noite, qual será aquilo que Ele vai te ministrar? Vinde bendito de meu Pai. O Senhor preparou algo maravilhoso para nós. E a maior glória que teremos, irmãos, não é terrena, mas é quando nós adentrarmos aos céus. Eu queria trazer a tua consideração nessa noite e dizer para você assim, filho, filha, esteja pronto. Esteja pronto, filho, filha. Irmão, irmã, esteja pronto. Não deixa para a última hora. O Senhor Jesus está nos chamando, irmãos, nessa noite a dizer para nós, é hora de estar pronto, é hora de estar preparado. O Senhor está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando e vai chamar o nosso nome. Senhor Deus, a Tua palavra tem sido ministrada e nesse tempo que nós falamos, ó Deus, do dia do Senhor. E nesse tempo que nós nos voltamos, ó Pai, para aquilo que está diante de nós. Senhor, nosso desejo nessa noite é que pessoas, vidas que aqui se encontram, ó Deus, tenham ouvido a Tua palavra e tenham entendido a Tua palavra, Senhor, que está logo ali. Ó Deus, daqui a pouco o Senhor estará rasgando os céus para encontrar, para arrebatar a Tua igreja. E é nesse momento, Senhor, que para nós será, ó Deus, motivo de muita alegria, será um dia de muita alegria, de muita felicidade, porque veremos o Senhor face a face, seremos, ó Deus, glorificados, como diz a Tua palavra, receberemos o que o Senhor tem preparado desde a fundação do mundo. Então, Senhor, nessa noite, Pai, diante daquilo que nós ministramos, Senhor, nesse tempo que o Senhor mesmo nos dá, toca nas vidas, ó Deus, que ouviram a Tua palavra nessa noite, e que haja uma reflexão, Senhor, e que o Senhor, quando o Senhor voltar, nos encontre em paz, nos encontre sem mancha, nos encontre com fé, Senhor. Ah, Deus, eu posso dizer nessa noite, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que este nome, Senhor, que nós ouvimos quando se refere a nós, Paulo, Maria, Elizabeth, José, ó Deus, seja ouvido naquele grande dia, dizendo, vinde bendito de meu Pai. Que nós, Senhor, saiamos daqui, Deus, meditando, ó Deus, no dia da sua volta. Não nos deixe, ó Deus, ser escarnecedor daquilo que o Senhor fez. Não nos deixa ser negligentes, Senhor, diante desse tempo precioso que o Senhor nos dá. Mas, Senhor, que nessa noite, Pai,
Saiamos daqui, ó Deus, meditando a tua palavra e que estejamos prontos, que a tua igreja esteja pronta, que o Senhor leve todos nós, que todos nós ouçamos a tua voz, dizendo: vinde, vinde bendito de meu Pai. Acha em nós, Senhor, essa igreja. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. Nos abençoe, Pai, que essa palavra, durante toda a semana, venha impregnar os nossos corações e a nossa mente, e que nós jamais venhamos esquecer daquilo que o Senhor ministrou nessa noite. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra lida, explicada e ministrada nessa noite. Para a tua honra e tua glória nós oramos. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe, você pode sentar.